Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, podcast O Especialista com o Juliano Coleta. Hoje, tudo sobre a Hype, tendências de mercado, técnicas de venda, novos produtos. Mas antes de nós começarmos com os nossos convidados, roda a vinheta. Olá, Alexandre, Matheus, muito obrigado por estarem aqui com a gente no podcast. Por favor, se apresentem para a nossa audiência. Perfeito. Primeiramente, quero agradecer aí pelo convite, Juliano. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Hoje eu estou no cargo de diretor de vendas da Hype Empreendimentos, que é uma das 100 maiores consultoras do Brasil. Mas antes disso, eu não poderia dizer que eu sou pai também, né? Sim. Então hoje tenho a minha filhinha Alice, de 2 anos. Fiquei sabendo hoje que você é pai de mais uma menina. Opa, parabéns! Ainda estou discutindo qual que é o nome da menina ainda, com a minha esposa. E estou casado com a Camila já. Então sou muito feliz porque acho que no mercado imobiliário a gente prospera a nossa vida, a vida dos nossos clientes e a vida dos corretores também. Amém. Obrigado, Juliano, pela oportunidade, por a gente estar aqui conversando. Me apresentar, eu sou engenheiro de formação, executivo de mercado e acho que a melhor definição, aficionado pelo trabalho. Então, esse é o Matheus. E nosso coordenador, né? Então, Exato. Coordenador não, de não- mesma eu não posso forma. nem falar mal, né? Porque senão depois ele me pega, mas vamos lá. Alexandre, então para o pessoal entender um pouco mais, vamos, né, partir aí. Explica para nós quem é a Hype, a empresa Hype. Perfeito. A Hype ela nasceu do sonho de 2 empreendedores aqui de Curitiba, que é o Nelson e o Daniel. E a gente sempre fala uma frase lá na Hype que é: construímos sonhos, prédios e pessoas. Eu estou na companhia desde 2015, então esse ano eu completo 10 anos de empresa. E o sonho desses dois começou lá em 2009. Então a Hype começou uma construtora ainda um pouco tímida aqui de Curitiba, mas hoje nós temos o orgulho de estarmos em 3 praças, Juliano. Então a gente atende aqui Curitiba, São Paulo, Santa Catarina. Quase 1 bilhão de lançamentos nessa jornada. E quando nós falamos de projeto que a Hype já fez, a gente já passou de mais de 100 empreendimentos. Então, eu costumo dizer que a gente tem uma vocação muito grande, um amor muito grande por tudo que a gente faz, né? Então, acho que uma construtora, muitas vezes, ela tem que ter esse intuito. Porque, na verdade, não é só construir o prédio, mas é pensar em quem vai morar nesses prédios, quem vai habitar, quem vai vender esse prédio. E quando nós falamos de Hype Empreendimentos também, no ano passado, nós somos a construtora que mais entregou empreendimentos na cidade. Foram 8 empreendimentos. Então eu tenho orgulho porque quando eu entrei na empresa, nós tínhamos aproximadamente 30 funcionários em 2015. Hoje nós passamos de mais de 300 colaboradores, né? Então um processo de expansão bem grande aí da incorporadora e um momento aí de amadurecimento da marca, porque esse ano nós completamos 16 anos de empresa. E nós que acompanhamos aí também no mercado, né? O mais importante é esse crescimento, um passo de cada vez, muito seguro de si, trazendo cada ano mais segurança ao mercado, mais segurança aos colaboradores, né? E falando de segurança para os colaboradores, para o pessoal entender que você falou que trabalha em 3 praças, né? Curitiba, Exato. São Paulo e Santa Catarina. Porque quando nós inauguramos a MGC, o Matheus nos atendia e de repente ele some, né? Mas cadê o Matheus, né? Só abre o WhatsApp assim. Ah, então foi pro litoral. É isso mesmo, né, Matheus? Explica para o pessoal, então, qual que foi a questão, né, de Santa Catarina, que tem dentro da Hype, tem as divisões, né? Explica essa parte para o público, por gentileza. Claro. Eu adorava postar essas fotos com o sapato na areia da praia. E toda vez eu colocava aquela música do Chorão, meu escritório é na praia. Mas foi um caminho legal, uma jornada muito rápida, né? Então, eu conheci o Alexandre quando a gente trabalhava numa multinacional junto. E ele me trouxe para Hype com um desafio e um sonho. Então, ó, Matheus, é isso aqui, você topa, vamos lá, tô fechado contigo. E quando eu cheguei na construtora, eu lembro que eu não tinha experiência nenhuma com o mercado imobiliário, porque apesar de ser engenheiro, eu sou engenheiro eletricista. Então, eu trabalhei 10 anos da minha vida no ramo de geração de energia. E a construção civil era um negócio meio atípico para mim. Então, eu não tinha a expertise do negócio, a função em si, ela não era exatamente o que eu estava fazendo, né, Ali? E nos primeiros 5 meses, eu lembro que eu ganhei como melhor do mês em 2 deles.
Então a gente começou em 5 meses, 2 prêmios, a ascensão foi rápida. Aí um pouquinho, né, da minha apresentação. Então eu sou aficionado por trabalho, eu sou obcecado pela atividade. E essa ascensão, escrevendo essa história dentro da Hype, abriu uma oportunidade, que é, Matheus, nós estamos abrindo uma marca nova em Santa Catarina, que se chama Art House Incorporadora Design. E nós precisamos de alguém para fazer a abertura de mercado lá e consolidar parceiros. Então era um pouco do que eu já vinha fazendo aqui, só que a gente ia começar do zero, numa praça nova, com uma marca nova, com parceiros que nunca ouviram falar nem de Hype, quem dirá de Art House. E aí a gente começa esse desafio. Eu lembro que numa semana eu dirigi 2.000 quilômetros. A Gabi, minha esposa, ficou até um pouco em choque na época, assim. Mas, apesar de tudo, a operação ela custou muito fisicamente pra gente, mas a gente saiu de lá com a cabeça erguida porque conseguimos executar o trabalho que foi executado. E o legal de falar de Santa Catarina, de novo, né? Eu tinha a percepção mínima do mercado daqui de Curitiba, que é onde eu moro, onde eu fui criado. Então eu estava aprendendo, estava engatinhando. E nesse engatinhar, eu fui jogado para uma praça nova onde tudo era diferente. Inclusive, eu gosto de brincar muito com o Alexandre. Eu aprendi o que era INCC 30 dias depois que eu entrei na Hype. E depois, quando eu fui para Santa Catarina, eu tive que aprender o que era Cube. Mas o que a gente percebeu lá, Juliano? O mercado de Santa Catarina, ele é muito mais pujante do que a nossa regional. Primeiro, os tickets eles são muito mais altos. Então, eu tinha apartamentos lá partindo de 2 milhões, 2 milhões e meio. Um metro quadrado, quase o dobro do que a gente traz num lançamento aqui, algumas vezes mais que o dobro. E o público comprador, ele é o público decidido. Ele chega, ele senta com você, se ele gostar do projeto, ele compra o projeto. E durante muitos anos, de fora do mercado, eu via esse movimento acontecendo ali em Balneário Camboriú, em Itajaí, e aquilo foi subindo para o litoral norte, e muitas vezes a gente ouvindo, isso é uma bolha, Santa Catarina é uma bolha, o mercado do litoral de Santa Catarina é uma bolha que vai estourar, está prestes a estourar. Mas, Juliano, foram 20 anos. Eu vou fazer 32 agora, e em 20 anos todo mundo falando que é uma bolha. Agora, o que a gente também falava muito, eu e o Ali, a gente trabalha muito lado a lado, né? A gente falava, Ali, imagina se o cara de 20 anos atrás, que falou que Santa Catarina era uma bolha, tivesse comprado beira-mar de Balneário Camboriú a 6 mil, a 5 mil reais o metro E se quadrado. eu falar para você que eu tenho um amigo que o pai dele tinha 4 apartamentos beira-mar em Camboriú, Olha só. e há 22, 23 anos atrás, ele, para vir para Curitiba, ele vendeu. Meu Deus. Se desfez, na verdade, né? Se desfez. Na desfez. época, colocando como se fosse hoje. Na época era muito dinheiro, mas vamos colocar assim, 300 mil reais. Sim. Como se fosse hoje, né? Assim, Nossa. Dinheiro de estúdio. 800, 900. Sem dizer o pessoal Né? que trocou já por violão, lista telefônica. Então, o vizinho desse meu amigo, que o pai continuou com o apartamento até 2019, 2018, vendeu a 4 milhões. 4 Mas- milhões. E ele ficou com a unidade. Esse. Sim, o pai dele comprou uma unidade das 4, né? Aham. E daí ele ficou com a unidade lá Vender por e vendeu por 4 mil. Pagou 300 mil na época e vendeu por 4 milhões. Eu acho que todo Então- mundo a gente escuta isso. Pode ser em Santa Catarina, pode ser em Curitiba. Claro, Santa Catarina foi mais evidente, porque o pessoal fala, mas Balneário, as empresas que estão em Balneário não vão fechar. E elas expandiram para Itapema, para Itajaí, agora estamos em Penha, né? E quando a gente olha para essa expansão também, Juliano, uma coisa que eu gosto de falar muito. Eu tenho certeza que Londres, quando o pessoal começou a se mudar lá atrás, será que isso aqui não vai virar uma bolha? Depois 1.500 do Brasil, será que o Brasil vai valorizar? E uma coisa que o pessoal esquece é a expansão econômica e a expansão demográfica. Quando a gente vendia apartamento aqui em Curitiba, pegando um gancho com isso que o Matheus falou, claro, falar de um apartamento de 2 milhões hoje, na Penha, na época, anos atrás, você vendia na faixa de 500, mas trazendo um pouquinho para a realidade de Curitiba. Em Curitiba, em 2014, vendia apartamento na faixa de 250 mil, 2 quartos suíte. Hoje,
um apartamento 2 quartos de suíte é 550 mil reais. E olhe lá, né? E olha E lá. olhe lá. E em regiões que o público erroneamente pensa que o metro quadrado está inferior a outros bairros privilegiados, só que eles esquecem de fazer algumas análises, né? Exato. Eles esquecem de perceber o fluxo demográfico, eles esquecem de ver o entorno, né? Exatamente. E indo para esse lado, Eu posso só fazer um adendo? pode. Juliano, uma das maiores lições que eu tirei de atuar em Santa Catarina e nesse mercado de forma tão intensa foi que no mercado imobiliário, quem toma decisão ganha dinheiro. Quem não toma decisão vê o trem passar. E a gente vê o mesmo cenário em Curitiba. E quando a gente vem para Curitiba, com essa lição, vamos falar um pouco do produto, eu tomo a minha decisão junto com a minha esposa no Give e a gente embarca aí no nosso último produto aqui dentro da Hype também. Mas tá uma coisa muito, assim, maluca, né, vamos dizer, esse nosso mercado nesse sentido, né? Porque o crescimento não só das incorporações, mas o poder de compra vem se mantendo e crescendo ao longo do tempo, Exatamente. né? E na virada de 24 para 25, o mercado deu aquela sentida, falou, puta, em 2025, o que será de 2025, né? Gente, o mercado não tá ruim. Por que eu estou colocando isso? Na questão de tomada de decisão. O que o mercado precisa de hoje, né, se a gente for analisar, são quem que está tomando as decisões para ganhar dinheiro? Quem que faz com que o cliente comprador tome a decisão no momento correto? Né? Então nós vamos para o perfil de corretagem. Perfeito. Não é só o comprador deixa de ganhar dinheiro pela valorização do imóvel no decorrer do empreendimento. Perdeu o pré-lançamento, o pré-pré-lançamento, a tabela zero, perdeu tudo aquilo. Não é que ele perdeu. O corretor deixou de abordar o cliente. Exatamente. O corretor deixou de ofertar para o cliente. Uma coisa, Juliano, ninguém vai ao médico e chega pro médico e fala assim, eu acho que eu tô com uma dor de cabeça, então acho que você tem que me receitar tal coisa. Nós vamos pro médico e nós perguntamos pro médico. E na nossa profissão como corretor, porque eu sou corretor desde 2015, inclusive, eu sempre digo isso. Em momentos como esse, que o mercado fica mais desafiador, o corretor que se qualifica, o corretor que está preparado, ele nunca vai perder a venda. E é um mercado muito competitivo quando a gente fala nisso, né? Porque, vamos pegar um cenário aqui. E o que eu acho que vai fazer muitas vendas esse ano, não na questão do achismo, mas que é justamente uma aposta como incorporador. Primeiro, se vendia muito na placa. Coloca a placa, coloca o anúncio e faz com que seja quase que offline a venda, né? Quando a gente pega Brasil até os anos 2000, funcionou muito bem isso. Depois, com a ascensão da digital, nós começamos com um perfil de corretagem que era, comece a ser muito bom no digital. Mas, Alexandre, isso não é movimento 2015? Não. Se você pega digital, são todas as mídias digitais, né? Televisão, rádio, internet, todas as mídias, né? E agora, recentemente, para esse ano, olhando dólar, R$ 6, Selic de 12, com projeção de 16, é uma venda que muitos corretores ainda não descobriram o potencial, que é a venda de relacionamento. Então, o que acontece? Esse é um ano que o corretor conhece pessoas que precisam conhecer imóveis. E às vezes a gente está olhando, puxa, mas será que eu vou entregar o panfleto? Será que eu vou abordar? Será que eu vou gravar uma mídia social? E quando a gente olha para o perfil de compra hoje, é um lead de compra de confiança. Então, quando a gente olha para os nossos recordes de vendas, para os corretores que mais estão vendendo, são os corretores que estão vendendo para a base. Todo corretor que tem hoje um cliente na sua base tem um potencial comprador. Sim. Então, está atraindo mais pessoas, mas está esquecendo que o cliente já está na carteira. Então, quando a gente faz, por exemplo, evento no Coco Bambu, né? Que é uma questão que a Hype está fazendo bastante. E nós convidamos corretores. E os corretores convidam os amigos. Nós temos resultados, como no caso do Give, que em uma noite nós fizemos 7 milhões de proposta. Todo mundo estava ali, era conhecido do corretor. E todo dia eu tô dentro da imobiliária, né? Então, esse é o meu papel, estar todo dia dentro das imobiliárias. E todos os dias eu escuto imobiliaristas discutindo o preço do lead.
mas eu vejo poucos corretores agarrados no serviço e no telefone. Mas aí é que tá. Isso daí é uma discussão, né? Uma ampla discussão que eu tenho com vários colegas proprietários, né, de imobiliárias, corretores, né? Pegando um gancho do que vocês comentaram. Eu vejo que com o advento da internet, as pessoas se esqueceram de fazer o básico bem feito. Exato. E na corretagem, o difícil, já comentei em outros episódios aqui, né, com outros profissionais, e nós sempre chegamos na concordância, é que você fazer o básico bem feito não custa caro. E ao mesmo tempo, o que é você fazer o básico bem feito na corretagem? É você ser um corretor raiz. Querendo ou não, é esquecer um pouco da internet, abrir a tua agenda telefônica, ligar e ir ao cliente. Eu falo que o WhatsApp, gente, o WhatsApp serve para você confirmar algo que você conversou com. Sim. Né? É assustador pensar, desculpa só, Juliano, mas é assustador pensar que existem corretores que as pessoas próximas a ele não sabem que ele é um corretor. Não sabem que ele trabalha com imóvel. Não, mas isso daí vem bem nesse assunto de internet, né? Porque, vamos colocar aqui, existe um mercado pré-pandemia e pós-pandemia, isso Sim. todo mundo comenta. Claro. Só que o mercado pós-pandemia que nós estamos vivendo hoje, e eu coloco para a equipe lá na MGC, Matheus. Quem sabe que você é corretor, Matheus? Ah, não, meu pai, minha mãe, meu amigo, tal. Quantas propostas eles viram você tirar? Quantas angariações eles viram você fazer? Quantos CRMs eles viram você preencher? Ah, não, mas CRM é questão administrativa. Eu falei, não é. Não é. Adianta eu chegar para você, Matheus, prazer, Juliano, eu sou corretor. Legal. E você não vê uma postagem minha fazendo uma visita, fazendo uma angariação, fazendo um fechamento de venda ou numa assinatura de contrato, você agradecendo seus clientes, né? Então, e isso é em toda imobiliária. É em toda. Todo imobiliarista ele tá passando por essa dificuldade, Juliano, porque o mercado ele muda muito rápido. Rápido demais. E pegando um gancho do que vocês estão projetando, eu toda vez que sento com um imobiliarista ou com um corretor de imóveis, eu gosto de chamar o corretor muitas vezes de empreendedor. Mas eles são. Exatamente. Eles são autônomos. E esse ponto que você falou, às vezes o corretor, ele entra no mercado com uma visão de ser elitista, só que ele não é mais ser elitista, ele é dono da empresa dele. E uma conta que eu gosto de fazer, que a gente, geralmente quando faz treinamento, é o seguinte, eu pergunto pro corretor assim, corretor, é mais fácil vender pelo WhatsApp ou pelo telefone? Não, pelo WhatsApp. Eu pergunto, quantos clientes que você atende num dia? 10. Então, se você atender 10 clientes no WhatsApp em um dia, quantos que você atende no mês? 300. Pô, legal, né? São 3.600 no ano. Num 3.600 no ano. Quantas vezes? Só que olha só que interessante esse dado. Juliano, quando a gente olha para o corretor acha que a ligação é para vender. Não. Ligação é treinamento, ligação é capacitação, ligação é movimento. O volume protege. Agora olha a conta que interessante. Quando eu pergunto para os corretores quantas ligações vocês podem fazer por dia, eles falam o seguinte, consigo fazer 100. Então, peraí, 100 ligações vezes 30 dias é 3.000. Então, significa que um corretor em 30 dias de trabalho com 3.000 ligações, ele fez mais atendimento do que um corretor no WhatsApp em um ano. Sim. Então, olha só que interessante maluco isso. Né? E eu brinco muitas vezes, eu falo, olha, se você colocar 2 corretores, Juliano, lado a lado, e você dá uma lista de 1.000 contatos, 3.000 contatos, você fala, olha, liga por 30 dias para 100 por dia. E você pegar um outro corretor que gosta do WhatsApp e você colocar os dois no final de 30 dias numa jornada, o corretor que ligou vendeu mais. Sim. E tem mais experiência do que o corretor que não fez a ligação. Por quê? Intensidade é diferença de experiência. Posso fazer uma pergunta? Pode. Pergunta que eu faço geralmente para donos de imobiliário e corretor. O que vale mais? 10 anos na academia militar ou um dia na Segunda Guerra Mundial? Um dia na Segunda Guerra Mundial. Não vale mais? Bem mais. Agora, o que eu falo pro corretor é isso. Meu amigo, se você pega o telefone e faz 100 ligações no dia, você tem 100 oportunidades de aprender a falar, 100 oportunidades de oferecer imóvel. Ah, mas ninguém atende o telefone. Tá, mas é todo o WhatsApp que você manda que a pessoa responde? A proporção é muito menor. Exato. Só que não entendem isso. Não entendem. É incrível.
é difícil de nós conseguirmos fazer uma oferta ativa boa. E quando você consegue, você vê o corretor lá no WhatsApp, mandando mensagem. E aí a gente pergunta, né? Você não vai ligar? Ah, não, ele não vai atender. Tá, mas você tentou? Quantas tentativas você fez? Né? Que é a história de você ser corretor. Tá? Desculpa, pessoal, pelo que eu vou falar agora, tá? Mas é em qualquer ramo. Tem profissionais e profissionais. Então, falando, existe corretor de imóveis e existe o tirador de pedidos. O cara que sofre uma compra. Ele Entendeu? não faz uma venda. Ele só Sofre uma compra. Tropeçou, deu certo, valeu. Ganhei meu mês com 300 mil vendido. Oba! Entende? Só que o mercado não aceita mais. não tem como. Não tem. Esse pessoal que fica com medo de fazer a ligação, fica no WhatsApp ou não se prepara, porque para você fazer a ligação, e esse é um ponto muito importante, né, que ficou na entrelinhas do que você falou, Alexandre, mas deixando bem claro para o pessoal que nos assiste, você tem que conhecer do produto para poder ligar, você tem que estudar, você tem que conhecer da incorporadora, você tem que entender do entorno, você tem que vender o projeto de fora para dentro, não de dentro para fora. Exato. O que eu sempre falo, todo treinamento que eu ministro em imobiliárias, eu falo a mesma coisa. Pessoal, no final do dia nós somos vendedores. E um vendedor vive de venda. E a venda ela só acontece para quem faz visita, e só faz visita quem liga, e a gente vai seguindo o funil. O que a gente precisa entender quando a gente fala de vendedor é que o vendedor é a posição que mais vai sofrer rejeição em todo o mercado. O nosso trabalho, quando a gente atua na venda, é sofrer rejeição. E daí eu trago um exemplo daquilo que a gente vivia, né, Ali? Nós tínhamos que fazer, em média, cara, falar isso me arrepia, 150 ligações frias de pessoas que muitas vezes eram recomendadas por alguém, mas que não tinham ideia de quem que você era, para que no final de 2 semanas a gente conseguisse tirar uma venda. Juliano, eu já fiz essa conta. Eu era rejeitado 98% do tempo. Sim. Só que essa única venda, cara, ela valia a pena. Por quê? Porque era venda que eu entendia que ia me projetar os sonhos que eu queria traçar, o casamento que eu queria fazer com a minha esposa, a lua de mel que eu queria pagar, as contas, as dívidas que eu queria quitar. Então, toda vez que eu pegava no telefone, cara, eu me arrepio muito falando isso, porque mexeu comigo essa experiência. Toda vez que eu pegava no telefone, eu falava, agora esse cara vai atender. E essa ligação vai converter. E o cara me xingava, desligava na minha cara. E eu pegava o próximo e eu falava, agora esse cara vai vender. E eu continuava sendo rejeitado. Só que em algum momento ia chegar aquele cara que ia atender. E a conversão ela ia chegar. Então, infelizmente, no mercado imobiliário, a gente ainda vê muito desse perfil de pessoas porque nós vendemos um produto que o comprador quer comprar. Então o comprador ele se cadastra numa campanha, ele pede, implora para receber um atendimento, ele é mal atendido e ele compra do mal atendimento. Então, mas aí o que acontece junto com isso? Né, que você falou que tem 98% de rejeição. Se é certo ou se é errado a nossa metodologia lá na MGC, eu não sei. Só que eu prefiro fazer campanhas para geração de 100 leads, que desses 100 leads eu tiro 5 vendas, do que soltar 2.000 nomes, que nem o IML aceita mais de tão frio que tá. Entendeu? Então, e o pior que você... porque daí, e o pior é que você vai no mercado, né, para convidar corretor para vir trabalhar com você, e não é você que entrevista o corretor, é o corretor que te entrevista. Quantos leads eu vou ter por dia? Eu pego e falo, cara, você quer 2.000 leads? Tem eu te que tá entrego todo agora. dia no escritório? Tem que estar todo dia? Eu posso pegar lead e trabalhar de casa? Cara. Uma coisa que uma coisa que eu fiquei muito interessante, tem um estudo americano que fala sobre isso, que é justamente o seguinte: de 100% dos leads, né, então de 100 leads que você tem, 90 vai ser descartado. 10 leads, ou seja, 10%, ele vai te ouvir. E 3% vai comprar. E o que está acontecendo muito no nosso mercado? O corretor não aprendeu que a rejeição, ouvir um não, é justamente a mão de graxa para o mecânico.
é a mão de sangue pro médico. Então, toda vez que eu vou dar um treinamento, igual você falou, da mesma forma que o mobiliarista às vezes fica indignado porque estão fazendo perguntas óbvias, quando eu vou fazer um treinamento, o pessoal comenta: Ah, Alexandre, mas se eu realizar essa abordagem, o cliente vai me atender? Ele vai querer comprar? Eu falo: Meu amigo, isso daqui é o que o Matheus falou. Muitas vezes a gente está sofrendo venda e é por isso que a Hype hoje, Juliano, investe muito em treinamento. Nós temos um evento que é o Imersão Hype, Sim. que nós fazemos todo mês, que é justamente para qualificar o corretor. Porque hoje o corretor de imóveis, ele entra no mercado, assim como eu entrei, assim como você entrou, assim como o Matheus entrou. Ninguém sonhou ser corretor. Todo mundo acordou de manhã e falou: Meu Deus, né? Algo não está dando certo na minha vida. O que eu vou virar? O que eu vou virar? E E muitos dos corretores que não estão dando certo estão virando correspondente bancário. Tá indo pra lá. Mas olha que interessante. Nós nunca sonhamos, né, com a profissão de corretagem, mas depois que nós entramos na profissão de corretagem, a gente nunca mais sonha em ser outra coisa. Sim. Só que o que eu fico triste é que aquele corretor que nunca sonhou e entrou e não trabalhou é o corretor que prejudica a nossa profissão. Porque ele não liga, ele não atende, ele não vende, ele joga a moral pra baixo de todo mundo e muitas vezes ele só precisa do quê? De uma panela de pressão ou uma tabela de pressão. Aí você fala: Alex, qual que é a diferença? Vamos fazer a separação. Panela de pressão é você estar numa imobiliária e falar: Juliano, hoje eu vou ligar pra 10. Você vai ligar pra quantos? Ah, vou ligar pra 30. E você, Matheus, vai ligar pra quanto? Eu vou ligar pra 40. Ah, eu vou atender 10 pessoas no WhatsApp. Você vai atender quantos, Juliano? 20, 30. E você, Matheus, vai atender quantos? 50. Isso aqui é uma panela de pressão. É você estar com pessoas que vão te pressionar pro resultado. Eu não conheço ninguém que é dono de imobiliário em Curitiba ou que é um corretor de sucesso que não passou exatamente pela panela de pressão. Agora, muitos corretores, infelizmente, estão escolhendo a panela de pressão. Ou seja, a panela da tristeza. Então ele vai para a imobiliária triste, ele conversa com o corretor que pior vende. O que eu fico mais triste é que o corretor acabou de entrar no mercado, em vez dele olhar para o que mais vende, tá ganhando dinheiro, às vezes ele tá olhando para o que não vende e tá usando ele como referência. Mas sabe por quê? Porque quem não vende, que ele está usando como referência, está no mesmo momento de vida e nível profissional dele. E aí ele olha quem vende: Ah, mas para fazer isso ele deve ter tido alguma sorte, ou deve ter alguém por trás, sempre arranjam desculpas. Exatamente. Né? Eu falo que isso daí é o corretor hard. Ó vida, ó céus. Ó, Sabe o desenho? sim. Ó vida, ó céus, ó azar. Entendeu? E lá na empresa nós temos situações e momentos. E quando alguém chega nesse sentido, eu dou uma porrada na mesa e falo: chega disso. Porque as pessoas não entendem da energia. Exatamente. Né? Eu lembro- E assim, desculpa, só para e eu agradeço muito para minha esposa, para Daisy, porque ela me ensinou muito essa questão de os seus pensamentos, né, vão trazer muita prosperidade ou problemas maiores ainda. Então, se todo dia eu saio de casa, eu saio agradecendo. Pô, semana passada caíram 5 vendas nossas. Nossa. 5 vendas de lançamentos Cabeça do pesados. corretor fica- Entendeu? É. 5 vendas em uma semana. Mas justamente por posicionamento, né? E aquele negócio: não, então eu vou assinar a proposta na sequência. Pega a assinatura agora. Vou assinar, mas enfim, né? Sem justificativa, sem lamentações. E é um balde de água fria para o corretor. Só que é aí que a gente chega lá, chama a pessoa no privado e vamos conversar com a pessoa. Deixa ela lamentar no privado. Agora você vai melhorar, vamos para cima. Exatamente. Por quê? Para não deixar. Porque se um chega numa equipe, ó céus, ó vida, ó azar, imagina isso contagiando. Não. Né? Por isso que até a gente estava conversando. A equipe de 70, 80 pessoas é muito bom? Cara, deve ser maravilhoso. Mas vamos ser sinceros. São 10 que performam e 60 que estão lá, não sabem nem fazendo o quê. Né? Então eu prefiro ter uma equipe um pouco menor, 12, 15 corretores, mas todo mundo engajado, nivelado e tocando pau. Cada negócio ele tem um modelo, né, Juliano? E uma coisa que a gente percebe é que o corretor de imóveis também ele é um vencedor, ele é um grande trabalhador, porque quantas vezes a gente vê pessoas que ficam 3 meses,
que não conseguem vender, mas elas estão lá todo dia. Claro, até aqui a gente falou da dificuldade do corretor. Sim. Mas o quanto de corretor que eu conheço que tá lá todo dia se dedicando, tá aprendendo, mas não chegou na primeira venda porque falta alguma coisa. E a gente aqui na incorporadora, a gente muitas vezes quer ajudar esse corretor. Porque às vezes a gente vê que é a venda que vai pagar as contas dele naquele mês. Só que eu acho que esse modo de sobrevivência, ele é superado pelo que você falou no começo. Que é estar com as pessoas certas, é estar na imobiliária certa, é estar também com a consciência, a mentalidade certa. Porque assim, primeiro o cliente vai comprar o corretor. Depois ele vai comprar a empresa. Por último, ele vai comprar o imóvel. Ué, mas que história é essa? Ninguém entra numa loja de coxinha querendo comer pastel. Foi como o Matheus falou, se o cliente se cadastrou, ele quer comprar imóvel. Então você pode aperfeiçoar o seu ganho profissional para depois você apresentar a sua empresa de qualidade e vender o imóvel. Quando eu entrei no mercado em 2015, só pegando um adendo muito importante, o pessoal olha hoje, o Alexandre é diretor de vendas, o Matheus está super bem como coordenador de plataforma, mas quando eu entrei no mercado em 2015, eu tinha quebrado 3 empresas, eu não tinha carro, eu não tinha notebook, eu não tinha celular. Por que eu não tinha celular? Porque o meu era aquele ainda de flip, analógico, e ele não Essa tinha geração WhatsApp. Não dava pra... o pessoal não conhece. Não tinha WhatsApp. Aí quando eu passei no processo seletivo, o Nelson falou, cara, que é o dono da Hype hoje, mas por que você quer trabalhar como corretor? Eu falei, só preciso de uma oportunidade. Eu cheguei no salão, fazia visita de ônibus, não tinha Uber na época, né? Não que eu tô sendo saudosista, mas eu me dediquei, conquistei mais de 10 milhões em vendas. Então, hoje, quando a gente olha para o modelo de corretagem, né, isso eu falo com corretores que estão há 40 anos no mercado, só tem prosperidade, o mercado só está melhorando. A tecnologia melhorou, a informação melhorou, hoje tem transporte fácil, as imobiliárias estão dando lead, né? Então as imobiliárias estão criando ferramentas, porém, infelizmente, algumas coisas, a gente está esquecendo o modo sobrevivência. Aquilo que a gente treinou e está treinando muito com o time. Eu sempre falo uma coisa pro time. Hoje, o que faz o corretor ser um corretor de sucesso? A renda. Corretor de sucesso, ele tem renda. Ele tem renda porque ele tem venda. Só que o que tinha na Idade Média? Vamos se teletransportar aqui no passado. No passado, você, para alimentar a sua família, a tua tribo, você tinha que ir atrás da caça. Então eu deixava a Alice, a minha esposa, ia atrás da minha caça. Saía da caverna, ia atrás da caça. Eu não podia chegar lá na hora de caçar, Juliano, e ficar tomando água. E voltar para casa sem a caça. Eu não podia ficar em cima do pé de árvore, olhando, vendo as ovelhas ou as girafas passar e não pegar uma delas. Eu não podia pegar uma folha que tinha a lista onde estavam as girafas e dizer que eu não ia tentar ir até elas. Hoje, isso tudo é o quê? É o corretor que muitas vezes vai para a imobiliária e gasta mais tempo tomando café do que ligando. É o corretor que às vezes vai para ficar na sombra do ar-condicionado da estrutura, e não é uma crítica, é um fato. Ou que pega uma lista, igual você falou, o lead da imobiliária, e fala, não, mas eu não vou ligar para isso aqui, que talvez ele não atenda o telefone. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Hoje, a gente muitas vezes se acostuma a ficar sem renda, muitas vezes no mercado, o que eu acho inadmissível. Mas se você, Juliano, como corretor, saísse e não voltasse para casa, o que tua esposa ia falar para você? Meu Deus do céu, o que você foi fazer? E passasse o segundo dia, terceiro dia, quarto dia. O que ia acontecer com a família desse corretor se em 10, 30 dias ele ficasse sem a caça? Destrutura, totalmente. Por isso que eu digo que hoje a caça é equivalente à venda. Então a gente não pode permitir que o nosso corretor não tenha uma venda todo mês. Porque senão ele não tem a renda dele todo mês e ele não alimenta a vida dele e a família dele. Você está 100% correto. Só que daí eu complemento com a minha visão no seguinte sentido. O que está mudando o perfil do corretor, né, porque eu entendo ir à caça, é realmente o que nós falamos anteriormente de você ser o corretor raiz. Certo? A essência. A essência. Quantos corretores abrem a agenda do telefone, do celular e recapitulam? A questão do lead, ele é um mal necessário. Só que o lead está transformando o mercado da corretagem em maus corretores. Exatamente. Por quê? Gente, é relacionamento, é olho no olho. Não é telefone, não é WhatsApp. Não é a quantidade de leads. O lead não é obrigação da imobiliária dar para o corretor. O lead é um complemento da parceria. Exatamente. Agora, o corretor chegar na imobiliária, desculpa o termo que eu vou usar, colocar a bunda na cadeira
esperar o telefone tocar, ou olhar para o coordenador, para o gerente, cadê meu lead? Quem que vai comprar o imóvel de lançamento hoje, em Curitiba? 70% quem já tem um imóvel, certo? Exato. Quantas ligações vocês não fizeram? Mas para eu comprar esse lançamento, eu tenho que vender o meu. E aí? Cadê as angariações? Não estou falando com exclusividade, com autorização de venda. Então, o corretor, ele está mal acostumado com essa história de leads. Agora, vocês como gestores de incorporadoras, qual que é a população de Curitiba e região metropolitana aproximadamente? Curitiba hoje ela tem 1,7 milhão de habitantes, né? Beleza. 1,7 milhões de habitantes, certo? Com o volume de empreendimentos que vem de 2015 para cá, me fala quem que não foi contactado 100 vezes, pelo menos, desse 1,7. Você vem me dizer que tem lead quente ainda em Curitiba? Desculpa, isso é... Bom, não vou nem falar a palavra para, né? Vamos lá. Mas é verdade. Sim. Então, o lead não é quente, morno ou frio. O lead é o momento no qual quem vai receber a sua ligação, não o seu WhatsApp, vai estar na vida. Eu posso, semana passada, ter dito não para o Matheus, mas hoje você me liga e eu falo sim para você. Porque a vida está passando muito rápido. Sim. E as necessidades também. É a oportunidade, né? É oportunidade. É a oportunidade. No qual o WhatsApp ele não te dá. Você escutar o alô. Agora, é o que eu falo lá na empresa, né? Você pegar o telefone e falar: olá, seu Matheus, tudo bem? Aqui é o Juliano da MGC Imóveis. Tem uma grande oportunidade de ouro para você. Você vai ganhar dinheiro neste empreendimento. Quem que tá acostumado? Que quer escutar isso? Sim. Eu lembro a primeira conversa que a gente teve sobre hype, que o Ali chegou para mim, foi na concessionária da Honda. Ah, é verdade. Você foi comprar teu carro. E a gente estava sentado e o Alexandre falou bem assim: eu vou te fazer uma pergunta. Eu quero que você pense, você não precisa me responder agora. Você quer agora ganhar dinheiro ou você quer fazer carreira? E eu não entendi a pergunta. Falei, cara, vem uma pegadinha aí, né? Daí eu falei, tá, acho que meu momento de vida agora quero fazer carreira. Já trabalhei fora, fui pra Europa, fui pros Estados Unidos, voltei, trabalhei de engenheiro, tava de executivo. Eu quero fazer carreira, agora quero um negócio mais sólido. Ele falou, então se você quer fazer carreira, a gente vai olhar a questão da plataforma. Né? Vamos abrir essa coordenação de plataforma e vamos trabalhar isso daí em você. Falei, tá bom, mas uma curiosidade, se fosse para fazer dinheiro, qual que era a opção? Daí, sei lá, se ele ia falar sócio, gerente, diretor. Falou bem assim, se fosse para ganhar dinheiro, você ia virar corretor. Cara, me impactou aquilo. Porque a imagem que eu, de fora do mercado, tinha, o corretor era aquele cara desagradável, mal arrumado, que chega atrasado na visita, que atende mal, que tem 10 minutos para você ver, porque foram as experiências que eu tive ao longo da minha jornada como cliente. E daí tá bom. A página virou, a gente começou a trabalhar, e eu lembro o dia que eu sentei com você, acho que no meu segundo ou terceiro mês, e falei bem assim, Alexandre, as imobiliárias dão leads pros caras. Ele falou, dão leads. Uma lista com 1000 leads de pessoas que cadastraram na campanha. Falou, sim. Eu falei, e os caras não estão indo atrás? Mas nem é esse o que eu queria chegar agora. O que acontece é que esses caras, eles abrem uma lacuna no mercado. Primeiro porque a gente não tem uma... Você não tem um muro alto de entrada. Qualquer pessoa passa esse muro e tá tudo certo. Só que é uma profissão que ela permite com que as pessoas, elas... Uma profissão, no meu ponto de vista, que é certa que uma pessoa fica milionário. Médico. Médico, se o cara fez a faculdade de medicina, esse cara vai ficar milionário. Ele acordar cedo e trabalhar, voltar no final do dia e tá tudo certo. O corretor, ele tem a mesma possibilidade de salário de um médico. Sem estudo, sem ter feito nada. E aí, pegando esse viés, eu encontrei algumas pessoas no mercado que elas fizeram um bom trabalho onde elas passaram. Então, eu encontrei o cara numa imobiliária e ele estava super bem, produzindo, ganhando muito bem. Você até sabe de quem eu tô falando. Esse cara saiu e foi para outra imobiliária. Trabalhando, produzindo, formando equipe e ganhando bem. Ele decidiu sair dessa imobiliária e foi tocar a vida sozinho.
trabalhando, produzindo, ganhando ainda mais do que no estágio anterior. E se esse cara decidir hoje parar a jornada dele e decidir voltar a ser corretor, esse cara vai ganhar ainda mais dinheiro do que no estágio inicial. Por quê? Porque ele escreveu uma história de sucesso. Então a gente fala, de fato, daqueles que não estão fazendo o que deveriam ser feito, talvez porque não acreditam, talvez porque nunca fizeram, enfim. Mas existe muita gente no mercado boa que nunca mais na vida vai ficar sem emprego e se trabalhar meio período vai ganhar mais do que 95% da população do nosso país. Sim, porque o que eles não entendem, a maioria, né? Por que na nossa profissão poucos ganham dinheiro? Tolerância à rejeição. É aquela questão do não, de ser negado, né? Que a gente fala do vitimismo. Vitimismo. Né? É o que nós estávamos conversando agora há pouco. 1,7 milhões de habitantes em Curitiba. Gente, desse 1,7, quantos realmente com potencial de venda? Só da Hype ano passado, 442, se É. não me falha a memória. Então, Ano passado a gente entregou 2 chaves aproximadamente por dia, foram 8 empreendimentos. E o que a gente percebe é que o perfil também, olha que ponto legal, o perfil também do curitibano tá mudando. Porque antes a gente falava assim, mas o curitibano não gosta de receber ligação, é muito fechado. Mas hoje a Curitiba não é mais feito de curitibano. É feito de um monte de pessoas que estão vindo de outros estados, outras regiões. Eu brinco que a nossa cidade é a única cidade que você pode andar de Rolex se você tiver uma Porsche e ninguém vai te sequestrar, né? Diferente de outras capitais, respeitando cada capital, né? Então, a expansão da Hype também, nesse contexto, ela está se dando com a questão de expansão da questão demográfica também. Alguns dados de mercado rápido. Curitiba está crescendo porque ela é uma das principais capitais para se viver. Como é que eu mostro isso? Recorde de venda ano passado, 18% de valorização no ano. São Paulo, por que a gente foi para Americana? O pessoal está vendendo os imóveis de São Paulo para morar na região metropolitana, porque o valor que ele tem em um imóvel em São Paulo, capital, ele compra 5, 6 em outras regiões. E quando nós vamos para Santa Catarina, é a mesma questão. O pessoal que está gostando tanto de investir em balneário, que está indo para outras regiões. E aí, quando você olha para esse contexto todo, você fala assim, Alexandre, mas tem cliente, tem expansão imobiliária. O que está faltando? Está faltando justamente a gente acreditar que o nosso país ele está crescendo, que o mercado ele é bom, que a gente tem oportunidade. E aí vem aquela famosa frase: o cliente bom vai colocar dinheiro no seu bolso, mas o cliente ruim vai colocar muito mais. Ué, mas como assim, Alexandre? Você matou a charada. Cliente bom, todo mundo quer atender. É sofrer uma venda. O cliente já quer comprar. Agora, aquele cliente que não quer comprar, você liga para ele. Não é todo mundo que está querendo abordar ele, porque ele não quer comprar. E você cuida dele, você gerencia a carteira dele, você traz oportunidade para ele. Em algum momento ele vai comprar. E aí acompanhar a jornada. A gente está esquecendo de fazer o que os mascates no passado faziam, Juliano. O mascate importa. Oi, dona fulana, você quer o colchão? Dona fulana, você quer a panela de pressão? Não. No outro dia, não, sim. E ele passava na mesma na mesma rua, na mesma casa, na mesma cidade. Né? Isso se chama, no mercado imobiliário, né? Vamos colocar assim, para quem não está compreendendo, posicionamento. Exato. Quem não é visto não é lembrado. Voltamos à questão do corretor raiz. A minha avó sem dinheiro, eu lembro o dia que ela comprou o Barça. E deve ter sido na 100ª visita. É isso. Mas Então é isso. Entendeu? Por exemplo, curitibano é um povo muito bairrista. Exato. Certo? Quem que eles vão receber? O corretor que vira e mexe está caminhando, está se posicionando, está se apresentando, está fazendo angariações. Ou para aquele corretor que está ligando e falando que tem uma excelente oportunidade para você ganhar mais um pouco de dinheiro. Nós somos muito de visão, de toque. Exato. Brasileiro. Entendeu? Tem um estudo do DISC que fala sobre isso, que é perfil comportamental, né? O brasileiro, ele gosta de falar a ponto de, quando liga uma telefonista para ele, por exemplo, de qualquer empresa, oferecendo qualquer coisa por telefone, ele não consegue desligar o telefone. Nos Estados Unidos, se você faz a mesma ligação, a pessoa fala, não quero, e desliga. É? Aqui no Brasil, a pessoa fica, mas você não quer isso? E você vai, e vai. Eu, como diretor de vendas, tenho dificuldade de desligar o telefone quando alguém me oferece algo.
E esse ponto ele é tão relativo à vida do corretor, essa abundância, que eu sempre gosto de falar para o corretor é o seguinte: quando você entra no mercado, você vai fazer venda com um cliente que você acabou de conhecer. Então você vai fazer uma venda por mês. É só você trabalhar todo dia e se dedicar. Depois, Juliano, você vai começar a fazer venda de cliente antigo, que ele não é novo, mas ele tá lá e você lembrou dele. Esse ano a Hype tem 4 lançamentos: um Novo Mundo, um no Mercedes, um no Centro e no Alto da 15. É só o corretor oferecer as 4 opções, mostrar as 4 opções. Então, olha só, aí o corretor, um pouquinho mais maduro, já faz 2 vendas por mês. Sim. E agora, Alexandre, como é que faz 3 vendas por mês? Indicação. Então, eu vejo hoje os corretores que têm sucesso. Eu tô falando isso, Juliano, porque no podcast a gente consegue trazer para o corretor também que tá tendo essa dificuldade. Cadê a solução, então? Vocês estão falando aí e tudo Muito mais, e bonitinho, da né? dificuldade dos corretores bons, mas me dá um passo a passo. Faz a tua carteira. Hoje, quando a gente olha para corretor de 10 anos de mercado, que muitas vezes anda de Porsche aqui em Curitiba, e a gente pergunta como é que esse corretor vende tanto? Ele tem uma credibilidade de mercado, ele sabe o que ele está falando, ele estudou, só que ele começou pelo raiz, pelo básico. Primeira vendinha, cada cliente. Depois começou a fazer venda para carteira e depois esses 2 clientes começaram a trazer indicação. Isso o corretor fecha uma carreira de sucesso, isso o corretor consegue ter longevidade também. Já fiz mudança para cliente que ele estava viajando. Sério? Eu recebi o imóvel, fiz a mudança, limpei a casa no início da carreira. E até hoje, se precisar, eu faço. Hoje. Cara, como Até a gente hoje. viu isso em Santa Catarina. Entendeu? Então, por quê? São diferenciais. Hoje nós vamos ter o quê? 2 corretores para cada habitante, né? Porque, Exatamente. né, se a gente for ver a quantidade Vai de. pra Penha pra você ver. Não, É mais ainda. é mais ainda. Tem Então, uns se você, não 10 se você não tiver diferenciais, você não vai, né? Mas pegando um gancho aqui, Alexandre, que você falou, Novo Mundo, Alto da 15, né? Vamos lá. Agora eu vou jogar um pouquinho pro coordenador de plataforma, só. Isso. Que agora vamos ver se ele tá com o treinamento em dia. Agora é a hora. Vamos lá, Matheus. Traz para nós aí esses produtos e também o pré-lançamento que teve agora já vindo pro lançamento, né? Então vamos falar um pouquinho agora de produtos da Hype para Eu nós. acho que a gente começa do começo, então. Então né? vamos lá, Da né? onde a gente tá agora. Vamos lá. Nesse momento, nós estamos com o pré-lançamento na região sul, ali entre os terminais do Pinheirinho e do Capão Raso, que é o Give. E até trazendo aqui, elucidando para o pessoal um pouquinho da nossa estratégia, acho bem importante. Quando a gente olha para a região sul e o caminho que nós queremos seguir esse ano de 2025, que é fazer venda para o investidor, a gente precisa trazer dados, porque o investidor ele compra dados. Ele compra rentabilidade, ele compra facilidade, ele compra uma solução. Quando a gente olha para a região sul, que é o nosso primeiro lançamento esse ano, o Give, nós vamos ver um posicionamento estratégico. Quando eu pego a cidade de Curitiba e eu divido do centro para baixo, eu vou enxergar um triângulo muito claro, dividindo as rápidas ali, Visconde de Guarapuava, 7 de Setembro, Iguaçu, Seu Jardim, todas elas fazendo aquele paralelo, e ali abaixo eu tenho Água Verde. Então, essa aqui é o minha primeira linha do triângulo. Na lateral, eu vou ter a linha verde. Então, eu tenho toda a linha verde aqui. E do lado esquerdo, eu vou ter o contorno sul. Então, por que a gente traz essa elucidação visual, né, para o pessoal? Quando eu olho para cima, nessas rápidas, eu tenho shopping, eu tenho comércio, eu tenho essas rápidas, eu tenho uma região muito fomentada comercialmente, principalmente de pequenos negócios. O microempreendedor de Curitiba, o lojista, ele está nessa região. Quando eu vou para a linha verde, eu tenho o pessoal que alimenta a indústria, eu tenho muito atacado e muito varejo. E quando eu vou para o contorno sul do outro lado, eu tenho a maior porção de empregos da nossa regional. Então, cada indústria são 1.000, 2.000, 3.000 empregos. E eu vou da cidade industrial para baixo, Fazenda Rio Grande, pego Araucária, pego São José dos Pinhais, e a gente tem toda essa quantidade de emprego. Só que esse monte de gente precisa ter onde morar. E muitas vezes eles não querem morar na região metropolitana.
querem morar dentro de Curitiba. Só que eu gosto muito de uma frase que eu aprendi com o Alexandre: o trabalhador, ele não pode chegar atrasado no trabalho. Quando eu olho para o terminal do Capão Raso, eu tenho o principal terminal da região sul. Ele é o principal alimentador. Ele vai para o SIC, ele vai para a linha verde, ele vai para o centro e ele vai para baixo. Quando eu olho a distância do Give para o terminal do Capão Raso, eu tenho 1 quilômetro. Quando eu olho a distância do Give para o terminal do Pinheirinho, principal conector com a região industrial e metropolitana, eu tenho 1 quilômetro. Quando eu olho o Give para a linha verde, eu tenho 5 minutos. Quando eu pego o Give e eu vou até a cidade industrial, eu tenho 10 minutos. Então, quando a gente entende, primeiro, a importância dessa região e o adensamento populacional que existe através dos números, por que você está falando de adensamento populacional, Matheus? Todo produto nosso da Zona Sul, e não só nosso, é um dado da cidade, a absorção, o VSO dele é de 78%. Tudo que se lança na região vende. Por isso que eu te falei antes da gente abrir o podcast, a gente estava conversando, cara, pode lançar quem for na região sul, vai vender. Nós temos uma taxa de absorção muito alta. Não se cria estoque na região sul. Comparado à região norte, nós temos o dobro. Então, a região norte, ou regiãozinha sofrida de vender. Vai despacio, vai tranquilo, é um longo prazo, né? Região sul não, absorção muito grande. Além disso, a taxa de ocupação, a vacância. Hoje o imóvel na região sul ele fica 3 dias sem alugar. Já aconteceu, algumas imobiliárias que são mais focadas em locação, chegaram a me falar: Matheus, se você tiver 40 imóveis na região sul, eu tenho uma lista de 40 pessoas que alugam hoje. Na espera. Na E é espera. verdade. E é verdade. Então, estrategicamente, a gente está beneficiando o público que quer valorização. Por quê? Se em Curitiba, na média, no ano passado, na média da cidade, eu tive 18%, eu pego um Água Verde que está vendendo a 15, 16, já não está mais tão fácil. Pega um Portão que já está batendo nos 14, quase chegando no Água Verde, também já não está mais tão fácil. E eu olho para um Novo Mundo, para um Capão Raso que está vendendo 8, 9, olha o tamanho da brecha que eu tenho de valorização. E vai chegar. E a rápido. pessoa que não comprou no Água Verde, qual que é a frase? Eu sempre gosto de brincar, eu falo do êxodo do Água Verde, né? Não é de hoje que eu falo assim, ó, o médico, o empresário que não comprou no Água Verde e ganhava seus 20, 30 mil reais, podia ter comprado um apartamento de 500 mil reais. Hoje já não paga mais. Não. Que era 10 mil reais o metro quadrado do Água Verde, hoje já é 14, 16. Então ele não comprou no Água Verde e falou, vou esperar um pouquinho. Aí ele voltou a procurar imóvel, olhou e falou, não, no Água Verde não dá mais, então eu vou morar no Portão. Hoje ele não mora no Portão. Então ele vai morar no Novo Mundo. E por que ele vai morar no Novo Mundo? Porque se ele não morar no Novo Mundo, ele vai morar no Pinheirinho. Se ele não morar no Pinheirinho, ele vai para a região metropolitana. E um ponto bem legal, Juliano, que isso que o Matheus falou, é que existe uma barreira demográfica na nossa cidade hoje. Porque esse cliente classe média, porque hoje se a média de mercado é 550 mil um imóvel de 2 quartos com suíte, significa que ele precisa ter uma renda de 15 mil para comprar um imóvel. Então hoje o corretor que tem um cliente com 15 mil e 500 mil é um cliente ouro, tem que cuidar dele. E esse cliente, pelo perfil dele, por ele ser classe média, eu gosto de brincar afegão médio, ele não pode morar mais no Água Verde, mas Deus me livre morar no Pinheirinho. Então o que acontece? Só tem como ele morar no Novo Mundo. E aí começa como que a Hype está se posicionando. Então muitas construtoras, quando vão para a região sul, levam prédios de acabamento inferior, como se fosse popular, digamos assim. E o que a Hype descobriu? Nesses 6 empreendimentos que nós já fizemos, nós temos que atender hoje o cliente de 15 mil, de 550. Então vamos levar um médio alto padrão, uma obra boa, com infraestrutura, bonito, como se fosse um prédio do Batel. Só que é um prédio do Batel que a gente está levando para o Novo Mundo. Então a gente está conseguindo absorver toda essa população de cliente. Porque olha só a pergunta que eu vou fazer, Juliano. Hoje, quem ganha 15 mil na cidade? Qual que é o cargo dessa pessoa? No mínimo, se a gente for levar para carreira, gerente. Corretor de imóveis. No mínimo, corretor. Se não for corretor, né? Nós Gerente. estamos falando de carreira. De carreira. Então, olha só. Nós temos gerentes, né? Sim. Donos de empresa, que muitas vezes estão com essa renda. Então, não é mais aquele perfil que a gente atendia no Novo Mundo em 2020. Juliano, eu vendia em 2020 apartamentos por 250 mil. A renda necessária era R$ 7.500. Então, quem comprou com renda de R$ 7.500 um apartamento de 250, hoje ele revende com facilidade por 400, 500. Sim.
Aí a pergunta que eu sempre faço, onde que uma pessoa que ganhava 7 mil em 2020, pandemia, consegue guardar 250 mil para superar a valorização? Então, essa pessoa que comprou, ela tem um imóvel, mas quem não comprou, hoje precisa ter 15 mil. Então, o corretor tem que estar qualificado para atender esse empresário, esse médico, esse dentista, esse profissional. E aí, o que que a gente descobre? O que mais vende é condição. Não adianta eu ter um prédio com um volume de locação, revenda tão veloz quanto o que o Matheus falou, 3 dias de taxa de vacância, né? E uma taxa de absorção de 78%, se eu não tiver um prédio bonito. Mas aí agora que vem, além de um prédio bonito, precisa ser um prédio com condição. E aí é onde nós temos o resultado que nós fizemos no primeiro evento do Coco Bambu, que foi 7 milhões de proposta, em que a gente olha para o cliente e fala assim, ó, cliente, vamos lá. Eu tenho um estúdio com sacada e churrasqueira por 250 mil, 28 metros. 28 metros. Você vai depositar 25, 30 mil reais hoje, vai pagar mensalidades de 800 mil reais e na entrega de chaves, certo? Você vai ter uma valorização. E você vai aproveitar todo esse mercado que está direcionando para a região sul. Olha a condição. Isso aí não é nem parcela hoje, muitas vezes, de veículo. Né? Muitas vezes o cliente chega para fazer uma visita, ele tem um veículo de 150 mil que em 2, 3 anos vai estar valendo 100 ou 80 e ele paga uma prestação de 3 mil. Então a gente tem esse produto. E aí quando a gente olha para esse modelo, não tem como fugir dessa, né? O cliente sempre fala assim, ai, mas será que vai valorizar? Será que vai acontecer tudo isso? Aí eu digo, se você tivesse 30 mil reais e colocasse em qualquer aplicação, onde que 30 mil reais em um lançamento, 2, 3 meses, vai se tornar 80 mil, 90 mil? No mercado imobiliário. Ano passado o Stone, eu lancei ele por 220 mil em fevereiro, em março estava 250 mil, e no meu aniversário, em abril, a gente estava vendendo as unidades por 300 mil reais. Juliano, o cliente deu 30 mil e o imóvel saiu de 220 para 300 mil reais. E vendeu tudo. E vendeu tudo. Vende. É. O que muitos, principalmente corretores aí, têm que entender, e o público comprador, investidor ou cliente final, vocês têm que entender. Pode acontecer o que for no mercado. O imóvel rentabiliza. Você não vai perder dinheiro no imóvel. Seu ar. Pode ser a crise que for, teu imóvel, você vai ganhar dinheiro com ele, de uma forma ou de outra. O seu Arno, ele fala uma frase que é o proprietário da Hoje Imóveis, né? Ele ensinou uma frase para nós muito interessante. Tem 40 anos de mercado. Acho que ele pode falar. Ele falou para você que será? Essa é impactante. Perguntei pro Matheus para saber. Eu vou falar um termo aqui, talvez coloque um V. Ele falou assim, olha, o imóvel é a única coisa no Brasil que você pode fazer a maior cagada do mundo, que ele por si vai corrigir. Você pode errar comprando o que você acerta. Exato. E o seu Arno trabalhou em 1980, pegou 1990, Collor tirando dinheiro, anos 2000, e agora ainda ele tá na atividade. Então você olha e fala, ele falou, Alexandre, por 40 anos eu escuto se o imóvel vai valorizar, se vai não sei o quê. Só que agora uma coisa que é cruel, que muitas vezes eu olho pro cliente. Hoje, Juliano, metade da cidade de Curitiba não sai mais do aluguel. Por quê? Hoje a média de imóvel é 500 mil reais. Só que a renda média de Curitiba, hoje, pegando os dados dos últimos censos, 2022 para cá, é na faixa de 8, 10 mil reais a renda domiciliar. Então, peraí, vamos fazer uma conta rápida aqui. Se o imóvel hoje é 500 mil reais, a renda necessária é 15, e a renda da população de Curitiba média é 8, 10 mil reais, e nós temos 1,7 milhão de habitantes, hoje a nossa cidade tem mais ou menos 600 mil pessoas no aluguel. Então você olha e fala, opa, peraí, metade da cidade está no aluguel, e por que as pessoas não vão sair mais do aluguel, Juliano? Porque hoje o curitibano médio, ele paga no aluguel 2 mil reais na média. Então, se ele está gastando de 2 a 3 mil reais no aluguel, esse curitibano gasta quase que 20, 30% da renda dele com aluguel. Aí eu te pergunto sempre, né? Como que esse cliente que deixou de comprar em 2020, deixou de comprar em 21, deixou de comprar em 22, vai sair do aluguel agora, sendo que a renda era necessária era 7, agora a renda necessária é 15. Quem estava ganhando 7 mil reais em 2014 está ganhando quanto hoje?
não aumentou tanta renda. Então, esse curitibano que está no aluguel, ele sempre tem uma objeção. Ah, mas eu vou pagar o financiamento e o financiamento vai ser muito caro. Aí eu te pergunto, cliente, o teu imóvel, você quita em quanto tempo? Ah, em 30 anos. E o aluguel, você quita em quantos anos? Porque o aluguel em Curitiba, ele sobe de 10 a 20% dependendo do ano. Então você pega, por exemplo, hoje eu vou financiar um imóvel de 500 mil reais, vou pagar uma prestação de 4.500. Aí você fala, nossa, que prestação alta. Tá, quanto que essa pessoa paga, né, de aluguel? 3 mil. Então, primeiro ano 3.300, 3.600, É. depois 4, 4,5. Em 5 anos, esse cliente que podia ter comprado o imóvel e feito a valorização acontecer, ele não comprou, ele está no aluguel e dentro de 5 anos ele não tem mais renda para comprar o imóvel. Mas não é só pelo fato do aluguel, né? E também a gente já parte para uma questão cultural, né? Que, infelizmente, nós não somos criados para economizar, né? Com a cultura do progresso financeiro. O brasileiro dá muito mais prioridade pro parecer do que pro ser. Então, aí a gente entra numa questão muito cultural, né? E porque eu tenho um casal de clientes que ambos são zeladores. Olha aí. Uma filha formada na PUC em Medicina Nossa. e um filho em Engenharia Civil, na PUC. Zeladores. 7 imóveis até ano passado e comprando mais 3 esse ano. Disciplina. Zeladores. Então, aí a gente cai naquela frase também, não é quanto você ganha, é como você vive. Não é deixar de viver, mas é pensar no amanhã. É realmente necessário? E aí a gente volta para as questões culturais, Sim. que o pessoal está vivendo muito pro hoje e esquecendo o amanhã. Exato. E uma questão que eu vi na pandemia, Juliano. O que é melhor? Porque vai acontecer outras guerras, outras pandemias e tudo mais. Natural. É melhor você estar, né, acima dos 50 anos, morando no teu imóvel quitado, que você comprou e pagou, ou é melhor você estar no aluguel? Porque muitas coisas, quando a gente olha para cliente de 30, 40 anos, ele não guarda dinheiro, não guarda. E ele olha e fala assim: não, mas eu vou viver no aluguel. Só que ele tá na melhor fase da vida dele. Ele é jovem, ele consegue trabalhar e ele tem emprego e tem renda. Só que o que ele esquece é que quando ele chegar perto dos 50 anos, né? Nossa profissão é muito democrática, porque a nossa profissão como corretor ainda permite corretores, né? Mas o mercado, ele ainda tem muita... Não o mercado imobiliário, mas o mercado de Em trabalho si. tem um preconceito, né? Por idade. Então, tem uma dificuldade de conseguir emprego. Sim. E aí, o que essa pessoa esquece? Que quando ela chegar nos seus 50 anos, ela ainda tem mais uns 40 anos para viver, até os 80. Então, assim, dos seus 20 até os seus 50, 60 anos, que você estava na tua alta produtividade, você passou 40 anos e não comprou o teu imóvel. E aí, quando chega lá nos 40, 50, 60 anos, essa pessoa não tem mais a mesma força de trabalho, então ela não tem a mesma renda. Aí a pergunta é, se hoje te dá medo, né, cliente, de ficar no aluguel e você tem potencial de trabalho, como que é você ficar no aluguel sem trabalho depois de 60 anos? Então as pessoas não param para fazer essa conta e na pandemia a gente viu isso. O maior medo dos clientes que compraram imóvel, por isso que a gente bateu recorde de vendas. O cliente chegava para nós falando assim, ó, eu tô comprando meu imóvel porque eu não quero mais passar uma pandemia com medo de ser despejado. Eu tô comprando meu imóvel porque eu tinha um emprego por 15 anos que do nada me mandaram embora e eu não tinha onde morar. Então, essa questão também é a mudança de vida que a gente está tendo, de tecnologia e tudo mais. E aí, só pegando uma dentro disso, trazendo um dado que eu gosto sempre de falar, Juliano, o brasileiro, ele tinha em 2000 4 pessoas por casa, por domicílio. Hoje o dado é 2,3. Porque o 3 é o pet. É o pet. Então, assim, a família reduziu. Sim. Só que a população do Brasil não para de crescer. Aí você fala, Alexandre, mas espera aí, que dado é esse? Muito estrangeiro, muitas pessoas de fora. Só que um ponto que eu gosto de dizer, tá aumentando o número de divórcio. Então você precisa ter mais moradia para esse perfil. Pessoas que querem casar hoje, mas querem morar em 2 casas separadas. Aí, o corretor, já dá para vender 2 imóveis. O número de pai e mãe solteira que não quer ter filho, está querendo só ter o filho, e aí precisa também de um imóvel, às vezes, para acomodar essa criança
e já não é um imóvel com 3 quartos, às vezes é um estúdio ou um 2 quartos compacto para esse pai ou para essa mãe solteira com o bebê. Então, essas mudanças que estão acontecendo no Brasil é o que a gente fala na reunião de início de ano. Ah, mas a Selic é 14%, o dólar é 6%, o banco reduzindo o crédito. Isso para o corretor qualificado é oportunidade, porque ele vai atender um cliente com melhor renda, porque hoje quem está comprando não é pessoas que não têm dinheiro, são pessoas que têm condição, muitas vezes, é o que a gente vê na incorporadora, muito à vista. Muita vista. O tanto de brasileiro que foi para fora agora está voltando para o país, então você pode captar cliente externo. Então tudo isso que a gente está falando está mudando o perfil de compra, mas para o corretor está mudando para melhor. A única questão é que a gente precisa continuar colocando a consciência de ser... Mas daí são aqueles corretores que gostam de se atualizar, certo? Porque quando eu saí da Caixa Econômica, eu fui com a minha esposa para o escritório de correspondente. Olha aí. E fazia consultoria e treinamento nas imobiliárias, trazendo o sistema financeiro habitacional, né? Capacitação dos corretores para eles entenderem de financiamento. E eu digo o seguinte, de 2013, 2014 para cá, só mudou o ano. Porque os problemas são os mesmos, os erros são os mesmos, e parece que são pouquíssimos que querem se aprimorar, né? Por exemplo, que nem você está falando, o fluxo de estrangeiros, né? Beleza. E os nômades imobiliários? Quantos corretores estão aptos e já se ligaram nessa tendência desde 2018, 2019, que vem aumentando? Eu sou um exemplo vivo disso. Quando eu fui para os Estados Unidos, primeiro eu fui para Portugal. Quando eu fui para Portugal em 2018, eu fui para uma cidade chamada Viana do Castelo. Tinha pouquíssimo brasileiro lá, na região do Minho, na região norte. Frio que é o cão. Aí, eu lembro até hoje, o bairro que eu morava nessa cidade se chamava Amorosa. Era um pequeno conjunto, conglomerado de prédios cheios de estúdios. Quando eu cheguei em Viana do Castelo, que eu encontrei o bairro da Amorosa, o que eu fui buscar? Fui buscar uma solução. Eu aluguei um estúdio por 250 euros, se não me falha a memória, onde eu tinha a coberta, eu tinha a toalha, eu tinha o pano de prato, eu tinha enxoval da cozinha, tinha tudo. Eu entrei com a minha mala, que eu desci do avião, e eu tava morando naquele lugar, tava pronto. Depois que eu saí de Portugal, fui para os Estados Unidos, fui para uma cidade chamada Danbury. No meio de Connecticut, longe de Nova York, longe de tudo. Socado de brasileiro. Morava num prédio e a construção deles é toda de madeira. Cara, o prédio socado de barata. Saía barata de dentro da Brotava na janela. Cara, era absurdo. E eu aluguei esse estúdio por $1.100. Mas também tinha uma televisão, tinha cozinha pronta, tinha cama. Com a minha mala, eu entrei no estúdio e eu morei nesse estúdio durante 8 meses. Em Portugal, a mesma coisa. Eu morei no estúdio durante 8 meses. E eu voltei pro Brasil. Quando eu voltei pro Brasil, responda, aonde que eu fui morar? Eu fui morar num estúdio onde tinha uma cama, tinha uma cozinha. Então, assim, quando a gente olha, e voltando no produto, né, que foi onde a gente começou, quando a gente olha para o produto, o porquê que nós temos certeza absoluta que o Give vai ser um sucesso, seja agora, seja no futuro, assim como foram os nossos outros produtos da região. Porque a pessoa que está comprando um Give, ela entendeu que ela precisa entregar uma solução. Então, no Give, vai ter um Matheus, lá no ano de 2029, que vai chegar com uma mala, e ele vai entrar no Give, que vai ter uma cama, uma televisão, uma roupa de cama, porque as pessoas alugam a solução. E ela vai pagar R$2.500, R$3.000. Porque o estúdio que eu morava em Curitiba, quando eu voltei, eu pagava R$2.500. Então a gente entendeu a dinâmica e a gente já se adiantou no mercado. E isso vai acontecer, é uma certeza. A Hype entendeu tanto esse modelo que nós somos uma das únicas consultoras que tem um co-kit. Excelente. Pensando na pessoa que é nômade, Juliano. Sim. A pessoa vem e tudo mais, e todo mundo que mora em estúdio não gosta de cozinhar no estúdio. Às vezes a pessoa gosta de cozinhar, mas não cozinha no estúdio. Também não dá, né? Porque... Você vai fritar um bife no estúdio. Imagine chegar no serviço com um cheiro de bacon, né? Não dá. Então, o que acontece? A gente entendendo isso, nós fizemos uma área, que é um co-kitchen,
que ela é uma cozinha com um espaço para 2 bancadas e tudo mais, que é justamente para os moradores conseguirem descer, utilizar essa área, fazer a comida, a marmita da semana e depois utilizar o espaço. Então, esse é um tipo também de tendência que a gente está percebendo que é para atender esse público. Então, você tem o co-kitchen, você tem o coworking, você tem o co-living. Então, o mundo está vivendo um momento muito bom que a moradia ela se tornar mais flexível. Não é ser tão tradicional, E né? voltando muito também para a sociabilização, né? Socialização. Porque o fato de você poder, né, compartilhar, porque, poxa, por exemplo, que nem você falou, você estava sozinho, entendeu? Em Portugal, nos Estados Unidos, voltou para cá, mas você morava só. Chega um momento que você vai ter a necessidade de compartilhar com alguém, de conversar, de espairecer. E essa ideia que vocês tiveram foi maravilhosa, né? Até o conceito. E quem não conhece o Give, quem não conhece o conceito do Give, primeiro passa na MGC Imóveis, que nós já tivemos 2 treinamentos. Daí, se a gente não souber explicar, a gente chama o Matheus, que é o nosso coordenador, né? E nós estamos lá perto, inclusive, né? Mas assim, realmente é um produto diferenciado para a região do Capão Raso, né? Lá no evento do Coco Bambu, fora outros números que nós não estamos trazendo aqui, né? Também para não ficar tão extenso, e deixando para você, investidor, o gostinho de querer saber mais, a viabilidade econômica financeira, tá? Do Give. Então, se você procura um produto diferenciado numa região em ampla ascensão, que em pouquíssimo tempo a gente fala que vai ser, você pega lá Capão Raso, Novo Mundo, vai ser a próxima Portão Vila Isabel, Exato. né, Santa Quitéria. Então, quer dizer, tá fazendo os comparativos para os próximos anos, né, até a questão de valoração que o Alexandre apresentou aqui para nós. Não perca essa oportunidade, tá? E você, corretor, apresente para o teu cliente, não fique com medo. Saia do casulo, vai para a rua, bata na porta, receba não. Exato. Nem tudo de ruim é tão ruim assim na tua vida. Você só tem que entender o porquê que aconteceu. Eu falo muito pro corretor assim, ó, se você vende um imóvel, vai tomar um café na panificadora do lado do imóvel. Às vezes o corretor está vendendo um imóvel que ele não conhece a região. Então, hoje o Give, ele é um imóvel que ele não está no foco principal das consultoras. Ele é algo fora do foco. Sim. Ele é fora do radar. E esse fora do radar é o que está trazendo para ele a valorização. E aí muitas pessoas perguntam assim, mas Alexandre, será que vai dar certo? Eu falo, oi, meu amigo, peraí. Eu tô no meu 6º empreendimento. Todos eles na região, se eu não zerei, eu vendi mais de 60% no lançamento. Então, você quer fazer a sua proposta ou você vai deixar esse trem, né? Passar. E esse conceito também que a gente tem é muito hoje um cuidado que a Hype tem de saber como vende para o investidor, como que vende para o cliente final, como que a gente faz com que tudo isso seja coerente e consistente, né? E quando a gente olha para isso, é justamente o que você falou. Eu vou contar uma questão aqui que eu fiquei quando vocês estavam falando de área compartilhada e tudo mais, que eu acho que é a maior sacada do empreendimento. Nós, como construtoras, nós somos responsáveis pelo desenvolvimento imobiliário da cidade. Eu tenho 4, 5 anos de obra sempre, porque eu tenho que comprar o terreno, desenvolver projeto, vender, entregar. E aí foram mais de 100 projetos que a Hype já fez, né? Aí na sua história. Só que, Juliano, depois que eu entrego a chave, eu tenho mais de 5 anos. Aí eu brinco, né? Poxa, eu como incorporador, eu tenho que ter uma visão de 10 anos. Meu Deus do céu, minha filha tem 2 anos. Então daqui 8 anos, quando minha filha tiver 10 anos, é quando os meus clientes vão estar pegando, digamos, vencendo a garantia. Então eu sou muito responsável nisso. E quando você compra, por exemplo, um imóvel da Hype, a gente toma esse cuidado, porque é onde que nós vamos fazer a nossa escola? Nós olhamos para o mercado de Nova York, nós olhamos para o mercado europeu, nós olhamos para o mercado de São Paulo, e agora eu vou contar uma coisa para você que mostra um pouquinho dessa visão. Quando o cliente pega a apresentação, muitas vezes ele olha e fala assim, não, mas espera aí, cadê a parede aqui do salão de jogos? Sim. Que é o co-living. Aí eu brinco assim, cliente, você já tentou pegar uma chave para jogar uns jogos hoje? Já pegou, Matheus? Já pegou, Juliano? Como que é? Tem que ir atrás do síndico, do zelador, e chamar né? o outro que vai jogar junto. Exato. Então, o que eu brinco, Juliano? A gente pensou tanto nisso que hoje, na frente dos 2 elevadores, a gente fez um espaço de jogos, com playground, com mesa de reunião. Aí você fala, Alexandre, por que vocês integraram tantas áreas? Porque
Porque hoje uma pessoa que quer se relacionar, ela quer jogar um bilhar, eu brinco que ela vai parar na frente do elevador com o taco assim e Com só a, vai... com a plaquinha, né? Quem quer jogar? Quem quer jogar, né? Eu, como pai, muitas vezes eu desço no playground, que é a minha filha Alice, e às vezes eu vejo um amiguinho dela, que é o Lorenzo, o Lolo, eu brinco com a minha esposa e falo, graças a Deus que o Lolo veio. Porque daí eu deixo ela brincando com ele. Então, olha só, esse pai vai descer na brinquedoteca, barra playground, barra living, barra tudo, né? Vai colocar o filho ali, e alguma criança vai estar passando, vai brincando. E por último, né? Aquilo que eu sempre digo. Olha só, eu já falei de vários perfis de moradores num único ambiente. Muitas senhoras, às vezes, ou senhor de idade. Minha avó tem 85 anos. Quando ela vai no meu prédio, ela não consegue ficar esperando na frente do elevador, né? Porque ela tem já suas dificuldades ali fisiológicas, né? Normal, a questão física dela é diferente. No cuidado da Hype, a gente colocou um banco com marcenaria de alto padrão para todo mundo conseguir esperar os dois elevadores sentados. Isso aqui que eu tô falando para você, Juliano, vende muito. Só que muito incorporador não está pensando nessa tendência. Então, o imóvel da Hype não é só ter uma boa localização, ter um preço coerente, uma condição coerente, mas também é ter um imóvel que vai atender gerações por gerações por gerações. E quando a gente olha para isso, a gente sempre fala o seguinte: o nosso imóvel tem que ser o mais fácil para revender e o mais fácil para alugar. Porque eu quero que esse comprador, que é morador ou investidor, ele faça um bom negócio. Eu não quero que ele compre um imóvel e não tenha um bom negócio. Eu quero que ele faça um bom negócio. Então, olhando para todo esse cenário, eu digo para o corretor, é uma oportunidade. Nosso mercado ele só está melhorando. O sistema de construção só está melhorando. Sim. O sistema de venda só está melhorando. O sistema de captação de leads só está melhorando. E ontem, quando eu fiz uma palestra no Imersão, eu falei assim para os corretores, Juliano, eu falei assim, olha, corretores, quando a gente vendia o aluguel convencional, né? Ele facilitou a entrada de muito investidor no mercado. E isso acontece no Brasil, no mercado imobiliário há anos. Só que quando veio a moradia flexível, o Airbnb, muitos corretores olharam isso como uma oportunidade, outros não olharam como uma oportunidade. Só que olha a vantagem para o investidor. Hoje ele pode colocar na locação tradicional ou ele pode concorrer com um hotel. Sim. Isso que o Matheus falou é fantástico. Então, olha só, hoje eu não sou uma construtora que vendo para morar ou vendo para alugar. Eu tô quase que vendendo um hotel, muitas vezes, porque muitos clientes vão comprar E é a colocar no tendência. Airbnb. Só E que é se eu tendência. condicionar um estúdio a 17 metros quadrados, a 15 metros quadrados, eu vou ter que trabalhar no segmento de hotelaria. Porque uma pessoa que ela vai buscar um mid-stay que seja, não precisa nem ser um long stay, mas ela vai buscar um mid-stay, ela não quer ficar presa em 15 metros quadrados. Por isso que a gente coloca uma sacada, por isso que a gente coloca muito vidro, a churrasqueira, por isso que a gente tem toda essa questão da estrutura do prédio entregando. Então, muda-se um pouco o conceito de que a unidade é a moradia. Agora a moradia é o prédio. E no prédio você tem a solução. E é o que eu falei no início, né? Quando a gente fala aí de lançamentos dos empreendimentos, o que os corretores têm que entender que a unidade não é ela que vai fechar a venda. O que vai fechar a venda vem de fora para dentro. É o entorno, é comodidade, praticidade, que nem você mencionou, né, Matheus? 1 quilômetro do Shopping Capão Raso, do terminal do Capão Raso, 1 quilômetro do terminal do Pinheirinho, fácil acesso, rápido acesso, tanto para o SIC quanto para a linha verde. 5 minutos do Paládio. Né, 5 minutos do Paládio. Então, isso que os corretores têm que começar a entender. Juliano, posso fazer uma pergunta para você? Pode. Agora, até como incorporador, tá? Lá vem. Ai, 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 hein? Você como um grande parceiro nosso, e eu queria ouvir isso de ti mesmo, porque a gente se dedica muito para fazer Sim. isso, né? Mas por que para você é bom vender Hype? Eu vou resumir que eu estava conversando com o meu sócio e com a equipe essa semana, tá? Foco no cliente. Essa é a facilidade de vender Hype. Não é facilidade, mas é porque se vende Hype. É o que nós conversamos, o que você explanou aqui, Matheus também. É essa visão que vocês tiveram do mercado. Não só falando da parte de construção civil, mas o principal, aonde um imóvel de 500 mil, você precisa de 15 mil de renda hoje, certo? A facilidade, porque hoje, para este público,
né? E nós acompanhamos isso muito, eles têm crédito. Eles não têm capital guardado. Então, o fato de apoio à produção, aonde traz toda a segurança para o cliente comprador, seja investidor ou não. Né? Porque, se é investimento, você vai fazer o parcelamento direto com a construtora, você não entra... Você não sabe o perfil do teu cliente, o que ele se sente como investidor. Então, você tem que dar essa possibilidade para ele. Que legal. Entendeu? Eu fiquei feliz que você falou um dos nossos valores. Um dos nossos valores é estamos aqui pelo cliente. Então, a gente, dentro da empresa, a gente busca muito culturalmente, e eu fico feliz que isso tenha chegado, né, até você como parceiro, porque você faz parte também Sim. da empresa, porque é um grande desafio nosso, que a gente comenta, né? A gente quer que o nosso parceiro, nosso cliente, viva uma experiência extraordinária. Claro, uma empresa do tamanho da nossa. Na expansão que nós estamos tendo, cada vez fica mais complexo gerar essa experiência, mas a gente não abre mão disso. Então, estamos aqui pelo cliente, somos donos da nossa empresa, sempre podemos fazer melhor, vamos construir juntos e o nosso resultado importa. E no final do dia, qual é o resultado que importa? Eu sempre gosto de falar para o meu time que é a felicidade. Né? Um corretor que vende, faz um bom negócio, depois o cliente elogia, felicidade. O cliente que compra um imóvel sabendo que fez um bom negócio, tem felicidade. E eu, como consultor, fico muito feliz que vocês, né, como parceiros, sempre ajudem a gente a vender, não somente pelo desafio da empresa, mas porque senão eu vou ter mais uma filhinha. Eu preciso comprar mais fralda e deixar E tudo tá certo. caro fralda. Tá caro, né? fralda. Gente, eu queria agradecer muito a presença de você, Alexandre, de dispor o seu tempo. Matheus, mesma coisa, de estarem participando aqui do especialista, né, comigo, Juliano Coleta, trazendo para o nosso público, corretor, comprador final, investidor, outros incorporadores, a visão da Hype, como que a Hype fez, faz, irá fazer muito sucesso no mercado, né? Agradecer pelo profissionalismo do Matheus, não estou aqui puxando o saco, né? Mas onde você passar, você vai ver que o Matheus realmente veste a camisa e principalmente veste a camisa das imobiliárias, né? E, por favor, deixem para o nosso público aqui uma mensagem, um momento de vocês. Bom, acho que nós temos dois públicos aqui. A gente tem o possível cliente e o possível corretor. Para o corretor, eu vou falar que tem um vídeo na internet que me marca muito, que é um trecho do filme, onde no filme do McDonald's, no final, ele fala: persistência. Nada supera a boa e velha persistência. Eu já vi centenas de talentosos fracassados. E ele segue falando. Então, acredito que para o corretor o que eu posso deixar como recado e como algo que eu vivi dentro da minha história é persista. Persista com vontade, dedicação, com afinco, porque as coisas elas sempre vão melhorar desde que a gente acredite. E para o cliente, estamos aqui pelo cliente. Se você ainda não ouviu falar de Hype, eu tenho certeza que você vai ouvir falar, porque hoje é quase impossível na cidade alguém estar buscando um imóvel e não ouvir falar de Hype. E se eu for te atender, desejo fazer o melhor atendimento imobiliário que você venha a ter, seja decidindo pelo sim ou decidindo pelo não. Conte comigo para que a sua jornada seja incrível. Eu quero agradecer pelo convite, baita especialista. E eu, como incorporadora, fico muito feliz de ter parceiros como você, Juliano, com a tua empresa, que veste também a nossa camisa e muitas vezes apresenta, né, o incorporador para o seu cliente, porque você tem muitas opções e eu fico feliz. Para o corretor de imóveis, eu quero agradecer pela profissão que você está. Você está numa profissão que realiza os seus sonhos, você está numa profissão que realiza os sonhos dos seus clientes. E uma frase que eu sempre digo é: a energia vende. Se você está lá em cima, mantém a energia. Se você está lá embaixo, a energia também pode te ajudar a vender. Porque não existe uma montanha de ouro. Você tem que garimpar. E sabendo disso, esse ano a Hype vai entregar para você 4 lançamentos. O primeiro é o Give, que se você não vender, já vai acabar. Depois nós vamos lançar o Bosque, um empreendimento ali no Mercês, em março. Depois nós lançamos o Cosmo, no alto da 15. Um baita de um produto com piscina,
com valor, com propósito, né, com uma qualidade. E nós vamos finalizar o ano, nem sei se eu podia estar falando aqui, mas pela confiança eu vou falar. Nós vamos lançar um empreendimento na André de Barros, esquina Camarechal, mais de 200 milhões. Né? Então, investidor, tem muita opção. Né? Segura pro próximo capítulo, por favor, segura. Né? Mas agradecer também aos clientes que confiam na MG, confiam na Hype. E para você, corretor, nós temos um portal, que é o vendahype.com.br. Lá você encontra suporte, agenda, as campanhas, as tabelas e todos os nossos materiais do nosso Drive. Conto com vocês sempre e obrigado, porque vocês nunca desistem de trabalhar na profissão, que para mim é a profissão mais importante para o incorporador. Eu tenho imóvel para vender, mas sem vocês eu não vendo nada. Gente, muito obrigado mais uma vez. E agradeço a você que nos assiste, que nos compartilha, que segue, que ajuda esse projeto a levar todo esse conhecimento com mais uma bela conversa que nós tivemos hoje aqui com o Alexandre e com o Matheus. E me vejam no próximo episódio. Nós vamos falar sobre Ecoville, potencial da Ecoville, com o Felipe Bellino. Até a próxima. Até mais. Gaguejei no final.